Salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês. Chegando para mais uma live informativa aqui no canal Visão Rubro-Negra, trazendo as últimas notícias, vou até colocar o microfone mais perto, trazendo aí as últimas notícias dos bastidores do Flamengo, sobre a saída do Sampaoli, sobre também a saída de mais algumas pessoas que pode acontecer. Será que realmente vai acontecer em 2024? Pensando também nessa reformulação, a gente vai trazer os detalhes. Tem também atualização sobre Everton Ribeiro, sobre Bruno Henrique, sobre Davi Luiz e sobre, de maneira geral, tudo que tem acontecido no Ninho do Urubu. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Como sempre você é aqui no nosso canal, se inscreva se você não é inscrito, cara. Tem um botão aqui abaixo, né? Inscreva-se, não custa nada, não tem que fazer nenhum cadastro, nem pagar nada. Só você clicar, é de graça e faz aí a gente crescer cada vez mais. Também dá um feedback para o YouTube, recomendar os nossos conteúdos, e a gente está bem próximo de bater 40 mil inscritos, então conto bastante com a ajuda de vocês, tá bom? Vamos lá para as informações. Sampaoli está demitido, até aí nenhuma novidade, a gente inclusive pontuou um pouco sobre isso na live, né, no nosso 11h40, ali no horário de almoço, e a gente falou, obviamente, que essa definição, esse anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas. Possa ser, inclusive, que quando esse vídeo for postado, como vocês sabem, a gente costuma gravar 1 hora, geralmente antes do horário, para poder carregar, para poder fazer a edição tudo direitinho. Mas, enfim, possa ser que daqui 1 hora, né, meus amigos, 40 minutos, o Sampaoli aí já esteja demitido oficialmente pelas redes sociais do Flamengo. Ou então, possa ser que depois de colocar esse vídeo aí aconteça o anúncio. Independente de qualquer coisa, até o momento, 6 e pouquinho da tarde, o maior entrave da diretoria do Flamengo ainda não comunicar esse anúncio é a questão da forma de pagamento da multa do treinador. Ele já está demitido, ele também aceita sair do Flamengo, não vai fazer nenhuma dificuldade, porque ele tinha contrato até 2024, assim como o Flamengo, até o próprio Landim já tinha largado sua mão na final da Copa do Brasil, e a multa do treinador é de 3 milhões de euros, que dá em torno ali 16 milhões de reais, basicamente. Segundo o Vene Casagrande, o Flamengo está tentando colocar esse valor parcelado. E o Sampaoli quer o valor integral. Ele quer os 16 milhões à vista. Ali, ó, o Pix recebido com sucesso da Flashbet, como sempre, na sua conta. Já o Flamengo está tentando aí dividir em algumas parcelas para diminuir, entre aspas, né, um peso de uma diretoria amadora cada vez mais. E pensando também nessa reformulação, não só na saída do Sampaoli, que já aconteceu, mas também pensando em 2024, até aqui eu me pergunto, será que essa notícia realmente é verdadeira? Por quê? O Vene Casagrande trouxe a informação de que existe uma chance de que o Juan e o Fabinho não fiquem também para 2024. Dois dirigentes, inclusive, bem cobrados pela torcida do Flamengo, muito questionados sobre o seu papel, sobre a sua função internamente. Só que há um tempo atrás, não muito tempo, mas no início do ano, quando o Flamengo enfrentava aquela crise com o Vitor Pereira, notícias de que o Juan e o Fabinho iria cair já estava nos bastidores rubro-negros e, de fato, não aconteceu. Espero que agora seja verdade. São dois caras que não fazem diferença nenhuma. Ou se faz, alguém teria que vir a público para explicar para o torcedor o que o Juan faz, o que o Fabinho faz, qual é a função desses caras, qual a importância desses caras nos bastidores. Caso contrário, não faz sentido permanecer no Flamengo. E a diretoria também entendeu, fazendo essa análise. No dia de hoje, o elenco recebeu folga e teve um dia basicamente de muitas reuniões, e a diretoria entendeu que precisa ter uma comissão técnica permanente. É algo, inclusive, que eles já estão planejando também para a próxima temporada, até porque o Sampaoli demitido, ele vai carregar toda a sua comissão técnica, então todas as pessoas que vieram com ele, analistas, preparador físico, todo mundo sai junto com o Sampaoli. Deixarão o clube juntamente com o treinador. E o Flamengo se vê novamente entre as cordas sobre quem vai assumir o comando do time na reta final de uma temporada, sendo que o Flamengo não tem uma comissão permanente. Então, para o próximo ano, tem essa possibilidade dessa reformulação também no departamento de futebol. Como eu disse para vocês sobre o caso Juan e Fabinho, eu quero também aguardar para ver até que ponto que isso realmente vai ser concretizado, tá? E que sejam pessoas aí, obviamente, competentes, não que sejam amigos e aliados, jogadores
mas que sejam pessoas preparadas, principalmente para cada cargo e para cada função. Situação do Everton Ribeiro, o GE havia noticiado, e a gente sempre traz o contraponto para você se manter aí por dentro de tudo. O GE havia noticiado mais cedo, e a gente falou, inclusive, na nossa live 11h40, que estava bem encaminhado a renovação do Everton Ribeiro com o Flamengo por mais um ano de contrato, com alguns reajustes salariais. Mas o Vene Casagrande trouxe hoje um outro lado da moeda. Esse outro lado é o seguinte: o Flamengo, de fato, abriu conversas para discutir esse novo vínculo com o Everton Ribeiro, mas, por conta de algumas divergências de contrato, a negociação até o momento está travada, tá? Por que ficou difícil? Eles não chegaram a um acordo sobre as condições dos vínculos, sobre esse tempo de contrato que encerra agora dia 31 de dezembro. Então, esses acordos, talvez ali o salário, bônus, metas, né, não chegaram ainda em bom senso ali de ambas as partes e, por isso, ainda não foi à frente. Vale relembrar que Fluminense está de olho no Everton Ribeiro, o Corinthians também vai monitorando de longe, o Grêmio, da mesma forma, monitora o jogador e ele pode sair do Flamengo nessa temporada e pintar em algum desses clubes aí que a gente está pontuando ou até alguma surpresa de algum clube que não manifestou publicamente o interesse no nosso meia, tá? Sobre o Bruno Henrique, informação atualizada do Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. O presidente Landim, ele quebrou uma regra, inclusive recente, de que jogador nessa idade não poderia ter contrato renovado por mais de um ano. Ele sempre deixou claro que jogadores de 33, 32 em diante, né, 34, 35, tem que ir renovando ano após ano e avaliando o desempenho. Só que, para a situação do Bruno Henrique, o presidente Landim autorizou ao departamento de futebol e também à parte financeira que, no caso dele, o contrato seja renovado pelo que foi pedido, pelo menos 2 anos de contrato. O mandatário, inclusive, ofereceu algo além disso, ofereceu também um aumento de salário. Não exatamente o que o Bruno Henrique pediu com seu staff, mas um aumento, segundo o paparazzo rubro-negro, um aumento considerável, né? Um bom aumento aí dentro do que ele já vinha ganhando aí internamente. E aí o Gabriel Reis complementou que a regra dessa situação do Landim não vai valer, obviamente, para o Everton Ribeiro, que tem até 1 ano, 2 anos aí mais do que o Bruno Henrique, por conta também do baixo rendimento, e que o Bruno Henrique vai ser a única exceção, porque o Flamengo quer a sua permanência, o Flamengo conta com o jogador e percebe que ele ainda é um atleta de alto nível que pode render bastante pensando aí nas próximas temporadas, tá bom? Sobre a situação do Everton Ribeiro, só uma notícia que saiu há pouco tempo também, do paparazzo rubro-negro, é que o paparazzo rubro-negro, Gabriel Reis, entrou em contato com algumas fontes ligadas do Everton Ribeiro e relatou que o Everton Ribeiro não jogaria de forma nenhuma em um rival do Flamengo. Então, que o Fluminense poderia, entre aspas, aí, falando com outras palavras, que o Fluminense poderia tirar o cavalinho da chuva, porque para o Fluminense ele não iria, por se tratar de um rival direto e por se tratar de um clube que o Everton Ribeiro tem muito carinho, que o Everton Ribeiro tem muita consideração. Sobre o Rodrigo Caio, já foi determinado também pela Letícia Marques e pelo Fred Gomes, não é de agora, que o vínculo se encerra no final dessa temporada. Ele que não entra em campo desde o dia 23 de abril, quando o Flamengo jogou contra o Internacional ali no Beira-Rio, né, pelo Brasileirão. O Rodrigo Caio, que não foi utilizado pelo Sampaoli, está deixando aí o Flamengo. Eu, inclusive, vi relatos de jogadores do Flamengo deixando claro que o Sampaoli faltava respeito até com o Rodrigo Caio, um cara muito emblemático, um cara muito importante, que tem uma liderança muito tranquila e profissional. Então, assim, a galera falando muito sobre isso por conta da falta de contato, da falta de consideração, da não explicação, enfim. E aí o Rodrigo Caio também não fica no Flamengo, tá? Além disso, a situação do Felipe Luiz permanece a mesma. Ele deve estar se aposentando. O Flamengo não tem interesse na sua continuidade. Se tivesse interesse, ele participava mais um ano jogando futebol. Mas se não tiver interesse, o que de fato vai acontecer, o Flamengo ele vai encerrar o contrato e o Felipe Luiz vai se aposentar, tá bom? Essa é a informação atualizada até
o atual momento, sendo redundante, sobre a situação de renovação e de permanência aí de todos os jogadores e também de permanência aí também de alguns representantes da diretoria do Flamengo. E a saída do Marcos Braz, Letícia? A saída do Marcos Braz até o momento não tem nada, tá? O Marcos Braz também é um outro cara que permanece a princípio para 2024. E sobre o Tite, para a gente terminar aqui a nossa live informativa, o Flamengo ainda não anunciou também de forma oficial a saída do Sampaoli, porque está tentando convencer o Tite e o seu staff a aceitar esse convite nesse momento. O Tite deixou claro, através do seu staff, que tem preferência em começar um projeto do zero em 2024. O Jorge Jesus estava até, entre aspas, em pauta, mas não é prioridade. A gente já havia pontuado também, e o Bruno Castanha também já havia dito, junto com o Júlio Miguel Neto. E o Tite aí está fazendo o jogo duro, né? Ele até acha bacana, disse um sim, entre aspas, mas para o ano que vem. Não para esse ano aí de 2023. Tá bom, galera? É isso. Deixa o like quem não deixou o like. Se inscreva também quem não é inscrito. Participe com a gente aqui nos comentários, deixando a sua opinião. E quem puder, compartilhe os nossos conteúdos e chama a Nação Rubro-Negra para conhecer o nosso canal, tá bom? Saudações, isso aqui é Flamengo.